Para de encher o saco, cara. Eu vejo lá os caras, não, o cara... E hoje todo mundo entende de tudo, né? Então, porra, todo mundo. Você estudou o Disney 15 anos. Você tem no seu prefácio a Kay Miles, que é a maior conhecedora de Walt Disney do mundo, amiga pessoal de Walt Disney, pessoal, viveu, cara. Desde pequena, cara, né? Desde e fundou um museu, primeiro museu Walt Disney nos Estados Unidos, em Marceline. Ela que fundou, depois veio da família, em São Francisco. Porra, a mulher escreve no prefácio que, porra, foi a maior obra que ela já leu sobre o cara. A obra que a emocionou, que eu realmente, a gente se conheceu, eu fiquei na casa dela, fiquei hospedado. Ela falou, cara, você não é o... Como é que ela falou? Eu conheço pessoas que têm um coração Disney e tal. Ela falou, você não tem o coração Disney, você é o Disney. Porque eu estudei o cara, porque eu aprecio, eu gosto desse cara. Eu não falo de Mickey, eu não falo de parque, eu não falo nada disso, cara. Tô falando do homem aqui. Esquece essas coisas. Cara, vem nego encher o saco. Mas vem, cara, não, você sabia? Que não sei o que eu falo. Juro, eu não sabia, cara. Faz 15 anos que eu vejo essa merda, eu não sabia. Isso é novidade. Então, assim, é que nem quando fica os caras que ficam aquela história de maçom. O Disney nunca foi maçom, ele era de outra coisa. Não vou ficar citando aqui já pra não dar coisa. E a galera fica, ai, não sei o que. Eu falo, tá, e se ele fosse? Qual é a porra do problema? Não é um negócio. Eu falei, meu Deus do céu. O cara criou... o cara foi um dos maiores colaboradores da indústria cinematográfica. O cara é recordista mundial em Oscars. Ninguém ganhou mais Oscars que esse cara. Ninguém teve mais dedicação que ele. O cara era um mestre em sentido de investir em tecnologia, investir em diversas outras coisas, até em projetos urbanos. O Epcot Center era pra ser uma cidade, não era pra ser um parque. É tanta coisa que esse cara fez. O cara tá preocupado que ele era maçom. Meu, é uns negócios que não entram. Sabe? Você fala assim, meu Deus do céu, velho, como as pessoas estão pequenas, cara. Cara, você acha que tudo veio da cabeça do Walt Disney? Não que tudo veio da cabeça do Walt Disney. Ou algo algo depois foi sendo melhorado pela equipe? Sempre melhorado. O Walt Disney, em tudo que ele fez, ele sempre foi genial. Só que o que ele era melhor, assim, do que qualquer outra pessoa, era exatamente em agregar pessoas e reconhecer talentos. O cara tinha um feeling muito bom pra ter do lado dele só gente foda. O cara era bom nisso. Uns chamam de sorte, outros chamam de oportunidade. Ele era bom nisso e ele nunca renegou isso. Ele sempre assumiu que ele sempre teve ao lado de gente muito boa. Então assim, quando o cara fala, pô, o cara criou a multicâmera que revolucionou o cinema. Sim, mas não foi ele. A ideia era dele. Ele precisava de um engenheiro pra fazer aquilo. Ele precisava de caras pra fazer aquilo. Pô, o primeiro mecatrônico da história, que foi o Abraham Lincoln, sucesso absoluto na Feira de Nova York, em 64. Você fala, cara... Ele só teve a sacada, a ideia, mas ele não era um cara que mexia com robótica. Ele precisava de pessoas que faziam isso para ele expor a ideia dele. Os caras, então assim, evidente que ele sempre teve que ter cercado de gente boa. O próprio Mickey Mouse, que o transformou no maior homem da história, em termos de entretenimento, não foi praticamente criado por ele, foi inventado, elaborado. Mas quem desenhou foi o Biowix. Então assim, não foi ele que foi lá e desenhou. Ele já estava com muita grana antes de fazer o parque? Antes de fazer o parque, sim. Antes do parque ele tinha grana. No Mickey ele era um quebrado, mas na época do Buzz ele já tinha grana de desenho. Tinha grana. A primeira grana veio do estúdio. O estúdio tava bombado, cara. Era o maior estúdio do mundo. E então, foi assim, aí que ele chamou o pai da Amy pra comprar o terreno do parque. Ah, não, isso foi depois. O parque já existia. Já tinha? Não, já tinha o parque. Isso foi bem depois. O parque já existia, o Disneyland. E ele, como era muito apaixonado por Marceline, a proposta que ele fez pra eles, ele queria recomprar a fazenda que ele morou, que é a fazenda disso, que é hoje onde mora a Kay. Ela mora lá, na fazenda, que eu tive o prazer de viver um tempo lá com ela. E assim, ele comprou, falou pro pai dela, você compra de volta isso e eu vou montar um parque aqui, mas era um parque diferente, não era uma Disney. Era um parque que era tipo um campo, uma fazendinha, que era pra mostrar pras crianças. Um hotel fazenda. Um hotel fazenda, exatamente. Da Disney, pra criança ter contato com galinha, com porco, com vaca e tal. Não perder isso, que ele achava já à frente de todos. Isso a gente tá falando disso aí foi em 57, por aí. O parque inaugurou em 55. Ele já tava vendo à frente o quê? Que as pessoas iam perder o contato com tudo isso. Então ele falava assim, pô, vai chegar uma época, meio George Orwell, né? A criança não vai saber o que é uma semente. Exatamente, não vai saber o que é uma semente, não vai saber, por exemplo, porra, o ovo vem da galinha. Como? Sabe? Tipo assim, o leite é da vaca. Hã? Vaca dá leite? Porque não tem mais contato, tem mais nada, não sabe. Foda, a ideia era essa. E aí deu uma merda. Pô, 66 o cara morre, então assim, o cara já tava mal, tava doente, então não deu certo. Mas era um cara muito à frente do tempo e sempre, isso é muito interessante, sempre ligado com pessoas muito boas.
Entendeu? Então isso que é o canal, né? O cara fala, pô, o Walt Disney era um gênio, ele que fez tudo. É óbvio que não foi ele que fez tudo, entendeu? Como o Woody Allen, que a gente acabou de falar. Sim. O Woody Allen é um gênio na escrita? Um gênio. Mas é óbvio que quando ele faz os filmes, ele tem o Gordon Willis, cara, que é um gênio da fotografia. Fotografou, inclusive, o Poderoso Chefão. Porra, o cara tá sempre com ele. Então, assim, o cara ele tá sempre munido de um excelente diretor de fotografia, porque ele não precisa manjar de câmera. Eu só preciso falar o que eu quero. E o cara faz pra mim. Faz bem feito. Faz bem feito. Melhor Se você que pegar ele. no Zelig, que é até o filme que dá nome à minha editora, a editora Zelig, você pega no Zelig, cara, ninguém tinha feito isso até então, do cara colocar, tipo, elementos do passado. Então, por exemplo, tá lá o Martin Luther King e o Woody Allen do lado dele, abraçado, tá fazendo, que depois o Forrest Gump foi fazer isso, tipo, décadas depois. Então você fala, cara, eles já faziam isso, mas não é o Woody Allen que inventou isso. O Woody Allen teve a ideia do roteiro e falou, e se a gente colocar o cara em todos os momentos históricos, ele ali, e aí precisou de um diretor de fotografia muito bom e falar, eu sei como fazer isso. Eu sei. Então, assim, Sério, é tipo, eu não vi, é tipo o Forrest Gump. não, é mais legal. O Zelig é o seguinte, o Zelig é um mockumentary, que eles falam. Mockumentary é quando você faz um documentário falso. Então o Woody Allen trabalha muito com isso. É um documentário, mas é um documentário falso, é mentira, nada daquilo aconteceu. Mas o formato é de documentário, com pessoas falando e tal. Então é pra enganar mesmo, chama mockumentary. E aí, cara, o que aconteceu? É a história do Leonard Zelig. Leonard Zelig é o homem camaleão. Era um cara que ele se transformava em tudo que ele se aproximava. Então, por exemplo, se ele tá numa banda... Ele é Woody Allen, então ele é um homem branco, né? Magro, pequeno, ele vai tocar uma banda de jazz. Automaticamente, cara, ele vira tipo... ele se transforma no Louis Armstrong, entendeu? Então, um negro, gordão, tal, tocando coisa. Aí depois ele vai pra bairro da Liberdade. Ele resolveu que ele vai montar uma pastelaria lá. Ele vira chinês. Você vai lá, ele tá chinês, tal, ele tá fazendo a coisa. Então, é demais isso. Então ele vai se transformando em todas as coisas que ele se aproxima. E aí, a Mia Farrow até trabalha nesse filme. Ela é a psiquiatra que cuida do caso, tal, dele. E aí, tipo, eles tentam descobrir o que é isso. O que é esse desvio do cara se transformar fisicamente, mentalmente nas coisas que ele se aproxima. Então, assim, é um documentário divertidíssimo, obviamente. Em PB, tá muito legal. Só que tudo tem ali um fundo filosófico na história, né? De que talvez tenha que ser isso mesmo, né? De você, tipo, saber se adaptar aos ambientes em que você circula, em que você habita, sair da sua bolha, né? Então você fala, bom, se eu tô numa roda aqui que os caras estão falando de futebol e eu não entendo de futebol, nada mais justo do que eu começar a entender um pouco, pra eu acabar me dando bem com essas pessoas, tal. Então é isso, ele fez de maneira exagerada, né? Uma pintura bem exagerada, mas é isso.